Olá, bem-vindos ao Flow. Eu sou a Lu e nesse vídeo vou ler para vocês um trecho do livro Dinheiro Atrai Dinheiro, dos Abraham Hicks, que explica o que é vibração e como ela atua na sua vida. Então vamos lá. O título é Sou eu que atraio todas as minhas experiências. Você foi feito para viver uma vida vasta, arrebatadora e empolgante experiência. Foi esse o seu plano quando você tomou a decisão de se focar no corpo físico, nesta realidade espaço-temporal. Você tinha a expectativa de que esta vida física seria excitante e gratificante. Em outras palavras, você sabia que o contraste e a variedade iriam estimulá-lo a ter desejos expandidos. E sabia que todos os seus desejos poderiam ser alcançados e facilmente realizados. Sabia também que não havia um limite para a expansão de novos desejos. Você assumiu esse corpo cheio de empolgação com as possibilidades que essa experiência de vida poderiam lhe inspirar. E o desejo que você sentia no princípio não foi nem um pouco afetado por trepidações nem por dúvidas, pois você conhecia o seu poder e sabia que essa experiência de vida e todo o seu contraste se tornariam o campo fértil para uma maravilhosa expansão de si mesmo. Acima de tudo, você sabia que estava vindo para esta experiência de vida com um sistema de orientação que o ajudaria a manter-se fiel às intenções originais, bem como às infindáveis melhoras de intenções que nasceriam a partir dessa própria experiência de vida. Em suma, você sentia uma avidez por essa realidade espaço-temporal que quase desafia a descrição física. Você não era um iniciante, apesar de ser recém-chegado ao seu diminuto corpo físico. Ao invés disso, você era um poderoso gênio criativo, recém-focado em um novo ambiente de vanguarda. Sabia que haveria tempo para ajustes durante o qual você redefiniria uma nova plataforma para, a partir dela, dar início ao seu processo de criação deliberada. E não estava nem um pouco preocupado com esse tempo de adaptação. Na verdade, você até mesmo gostava do ninho no qual nasceu e adorava aqueles que estavam lá para saudar a sua chegada a esse novo ambiente físico. Apesar de você ainda não ser capaz de falar a língua deles, e embora as pessoas que o saudaram tivessem uma percepção de você como alguém novo, inconsciente e que necessitava da orientação deles, você possuía uma estabilidade e um conhecimento que a maioria deles deixara para trás há muito tempo. Você nasceu sabendo que é um ser poderoso, bom, criador da própria experiência e que a lei da atração é a base de toda a criação aqui em seu novo ambiente. Você lembrava, naquela época, que a lei da atração, cuja essência é a de que coisas iguais se atraem, constitui a base do universo, e sabia também que isso lhe serviria bem. E era verdade. Você, naquela época, ainda lembrava que você mesmo é o criador da sua própria experiência. Mais importante ainda, você lembrava que tudo é alcançado através do pensamento e não da ação. Você não se sentia desconfortável em ser uma criança pequena que não agia nem falava, pois se lembrava do bem-estar do universo, recordava suas intenções ao vir para um novo corpo físico e sabia que haveria tempo suficiente para se aclimatar à linguagem e à maneira do seu novo ambiente. Acima de tudo, sabia que mesmo se você não fosse capaz de traduzir o vasto conhecimento do seu ambiente não físico diretamente em palavras e descrições físicas, isso não teria importância, pois as coisas fundamentais que levariam você a uma caminhada de criação prazerosa já estavam fortemente assentadas no lugar correto. Sabia que a lei da atração estava presente de forma consistente e sabia que o seu sistema de orientação já se pusera imediatamente ativo. Acima de tudo, sabia que por tentativa e o que alguns chamam de erro, você com o tempo se tornaria reorientado de forma completa e consciente naquele seu novo ambiente.
O fato de a lei da atração permanecer constante e estável através de todo o universo foi um fator importante para lhe assegurar confiança quando você veio para o seu novo ambiente físico, pois você sabia que o retorno fornecido pela própria vida iria ajudá-lo a lembrar de tudo e lhe serviria de base. Você lembrava que o fundamento de tudo é a vibração e que a lei da atração responde a essas vibrações e, em essência, as organiza, trazendo e juntando coisas de vibração semelhante ao mesmo tempo em que mantém distantes as que possuem vibrações diferentes. Devido a isso, você não se mostrou preocupado com o fato de não conseguir articular esse conhecimento logo de imediato, nem de não saber explicar isso aos que estavam à sua volta e que aparentemente haviam se esquecido de tudo a respeito, pois você sabia que a uniformidade dessa poderosa lei iria, em pouco tempo, se revelar a você por meio de exemplos em sua própria vida. Você sabia na época que não lhe seria difícil descobrir que tipos de vibração você estava oferecendo, porque a lei da atração traria a você evidências constantes dessas vibrações, quaisquer que fossem. Em outras palavras, quando você se sente derrotado e sobrecarregado, por exemplo, as circunstâncias e as pessoas que poderiam tirar você desse sentimento de derrota não conseguem encontrar você, nem você consegue encontrá-los. Mesmo quando você tenta encontrá-los de forma determinada, não consegue. E as pessoas que aparecem não o ajudam e, em vez disso, aumentam o seu sentimento de derrota e sobrecarga. Quando você se sente injustiçado, a justiça não consegue vir ao seu encontro. A sua percepção da injustiça e a subsequente vibração que você transmite, provocada pela sua percepção, impede qualquer coisa que você consideraria justa de vir em sua direção. Quando você está soterrado em desapontamento ou medo de não ter os recursos financeiros dos quais julga precisar, o dinheiro ou as oportunidades que trariam o dinheiro continua a lhe escapar pelos dedos. Não por você ser mau ou não merecê-los, mas porque a lei da atração junta as coisas iguais, não as desiguais. Quando você se sente pobre, só coisas que têm a ver com pobreza aparecem na sua frente. Quando você se sente próspero, só coisas relacionadas com prosperidade acontecem na sua vida. Esta lei é consistente. Se você prestar atenção, ela mesma vai lhe ensinar, por meio da sua experiência de vida, como funciona. Quando você lembra que sempre consegue a essência das coisas nas quais foca o pensamento e em seguida repara nas coisas que está conseguindo, você obtém a chave para a criação deliberada. Então, o que queremos dizer ao falar de vibração? Quando falamos de vibração, estamos na verdade chamando a sua atenção para a base da sua experiência, pois tudo tem base vibracional. Aqui nós poderíamos usar a palavra energia de forma intercambiável, e existem muitos outros sinônimos no seu vocabulário que se aplicariam acertadamente a essa situação. A maioria das pessoas compreende as características vibracionais do som. Algumas vezes, quando as notas mais baixas e profundas dos seus instrumentos musicais são tocadas em alto volume, dá até mesmo para sentir a natureza vibracional do som. Queremos que você entenda que sempre que uma pessoa ouve alguma coisa, ela está, na verdade, interpretando as vibrações do som que escuta. O que você ouve é a sua interpretação da vibração. O que você ouve é a sua interpretação individual da vibração. Cada um dos seus sentidos físicos de visão, audição, paladar, olfato e tato existe porque tudo no universo está vibrando e os seus sentidos físicos estão lendo as vibrações e lhe fornecendo a percepção sensorial dessas vibrações. Desse modo, quando você passa a compreender que vive em um universo pulsante e vibratório, de harmonia avançada, e que no próprio núcleo do seu ser você está vibrando no que só poderia ser descrito como perfeição em equilíbrio e harmonia vibracional, então começa a entender a vibração da forma que estamos projetando.
Tudo o que existe no seu ar, no pó à sua volta, na sua água e no seu corpo é vibração em movimento. E toda ela é regida pela poderosa lei da atração. Você não conseguiria classificar essa vibração, mesmo que desejasse. E não há necessidade de você classificar nada, pois a lei da atração está fazendo essa classificação e continuamente juntando as coisas de vibração semelhante, enquanto as de naturezas vibracionais diferentes estão sendo repelidas. Suas emoções, que na verdade constituem o mais importante e poderoso dos seus 6 intérpretes vibracionais físicos, lhe fornecem respostas constantes a respeito da harmonia dos seus pensamentos correntes, que são vibrações, ao mesmo tempo em que os compara com a harmonia do seu estado vibracional central. O mundo não físico é vibração. O mundo físico que você conhece é vibração. Não há nada que exista fora dessa vibração natural. Não existe nada que não seja regido pela lei da atração. A sua compreensão da vibração o ajudará a formar uma ponte consciente entre esses dois mundos. Você não precisa compreender a complexidade do nervo óptico nem estudar o córtex visual primário para conseguir enxergar. Não precisa entender de eletricidade para ser capaz de acender a luz. E também não precisa compreender as vibrações a fim de sentir a diferença entre harmonia e discórdia. À medida que você aprender a aceitar a sua natureza vibracional e começar a utilizar de forma consciente os seus indicadores vibracionais emocionais, vai adquirir controle consciente das suas criações pessoais e do resultado da sua experiência de vida. Quando você faz uma correlação consciente entre o que sente e o que realmente existe em sua experiência de vida, adquire o poder de efetuar mudanças. Quando você não faz essa correlação e continua a projetar pensamentos de privação em relação às coisas que deseja, essas coisas continuarão a se esquivar de você. Sempre que você se sente abundante, a abundância te encontra. As pessoas, muitas vezes, interpretando de forma errônea esses conceitos, começam a atribuir poderes a coisas que as excluem, a fim de explicar por que elas não estão prosperando da forma que gostariam. Quando você diz, minha vida não vai para frente porque eu nasci no ambiente errado, não prospero porque meus pais não tinham prosperidade, então não puderam me ensinar a ser próspero. Não estou ganhando muito dinheiro porque aquelas pessoas ali que estão enriquecendo pegaram os recursos que deveriam ser meus. Não estou enriquecendo porque fui tapeado, porque não mereço, porque não vivi de maneira correta em uma vida passada, porque o governo ignora meus direitos, porque meu marido não faz a parte dele, por quê? Queremos lembrar a você que a sua falta de prosperidade só ocorre porque você está atuando em uma vibração diferente da prosperidade. Você não pode se sentir pobre, emitir vibrações de pobreza e alcançar a prosperidade. A abundância não conseguirá achar você, a não ser que você emita uma vibração de abundância. Muitas pessoas perguntam, se eu não tenho prosperidade, como posso emitir uma vibração de prosperidade? Não preciso me tornar próspero antes de poder emitir vibrações de prosperidade? Concordamos que certamente é mais fácil manter uma condição de prosperidade quando ela faz parte da sua experiência, pois desse modo basta reparar nas coisas boas que chegam e a própria observação delas garantirá a continuidade da sua vinda. Mas se você sente falta de algo, deve encontrar um jeito de descobrir a essência desse algo antes mesmo dele chegar, senão ele não chegará nunca. Você não pode permitir que a sua oferenda vibracional surja unicamente em resposta ao que é, para então mudar o que é. Você precisa descobrir um jeito de sentir a empolgação ou a satisfação dos seus sonhos atualmente irrealizados antes mesmo desses sonhos se transformarem em realidade.
Descubra um jeito de imaginar deliberadamente um cenário para, a partir dele, emitir a sua vibração e fazer com que a lei da atração combine a sua vibração com a manifestação do desejo na vida real. Quando você pede pela manifestação antes de emitir a vibração, está pedindo o impossível. Se você estiver disposto a emitir a vibração antes dela se manifestar, daí sim, todas as coisas serão possíveis. E isso é lei. Bem, pessoal, esclarecedor esse trecho, não? Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Lembre de deixar o seu like, compartilhe com quem precisa e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima!